notificações no celular que a gente até podia viver sem, né? Mas tem algumas que realmente podem mudar a sua carreira. Eu tô falando das notificações do nosso canal do YouTube Grão AB, gente. Inscreva-se e ative o sininho para saber sobre eventos gratuitos, aulões ao vivo, revisões de véspera e muito mais. Garanta essa virada na sua carreira. Vamos começar direito administrativo. Da mesma forma que eu fiz, separei um tema específico aqui para falar com vocês. Vamos falar um pouquinho sobre organização administrativa, tá? Que é um tema que dá margem para várias questões. Então nós temos a administração direta e a administração indireta. Quem são os entes que compõem a administração direta? Vamos relembrar aqui, ó. Administração direta. Tá lá no artigo 18, ó. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, o DF e os municípios. Esses são os entes que compõem a chamada administração direta. Ao lado deles, nós temos os entes que compõem a administração indireta, que são as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Alguns alunos gostam de fazer um mnemônico FASE, né? Então ele lembra das fundações públicas, lembra das autarquias, depois ele lembra das empresas públicas, depois ele lembra da sociedade de economia mista e depois ele lembra das empresas públicas, né? Então, para quem adora mnemônico, mulher de fases, fase os 4 entes que integram a administração indireta. E aí nós vamos ter vários desdobramentos de questões. Autarquia, pessoa jurídica de direito público ou direito privado? Direito público. Fundação pública de direito público, pessoa jurídica de direito público. Fundação pública de direito privado, pessoa jurídica de direito privado. Empresa pública e sociedade de economia mista, pessoa jurídica de direito privado. Autarquias prestam serviços próprios do Estado, né? Empresa pública, sociedade de economia mista, pode prestar serviço público ou pode desempenhar atividade econômica. E aí, dependendo do tipo de serviço que ela presta, eu vou ter algumas regrinhas diferentes. Vamos dar aquele passinho para trás, relembrar algumas coisas aí de direito administrativo e depois responder umas questões? Vamos lá então, pessoal. Lembrando, artigo 18, parágrafo 2º. Eu falei de União, falei de estados, falei de DF, falei de município, mas não falei de territórios. Os territórios que atualmente eu não tenho no Brasil, eles integram a União. Tá? Então, o território, o antigo território de Fernando de Noronha, ele pertencia à União. Né? Então, eu tenho lá os territórios federais integrando a União. E a criação ou transformação desse território ao Estado ou reintegração ao Estado de origem serão regulamentadas aí em lei complementar, tá? Volto para o direito administrativo raiz, volto para a organização administrativa, volto para o artigo 37. Eu tenho a administração direta e a administração indireta de qualquer dos poderes. Então, uma autarquia federal, uma autarquia estadual, uma autarquia distrital, uma autarquia municipal, uma fundação pública federal, estadual, distrital, municipal, etc. Todos os entes estão da administração direta e indireta, eles vão obedecer os princípios da administração pública, o LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então já lembra para a sua prova aí, primeira pegadinha, o LIMP vale não só para a administração direta, mas também para a administração indireta. E as outras coisas que eu vou ler no artigo 37 também valem para ambas, administração direta e indireta, tá? Vamos analisar aqui, ó. A investidura em cargo público ou emprego público, então numa empresa pública, numa sociedade de economia mista, eu tenho um empregado público. Para entrar numa empresa pública, numa sociedade de economia mista, precisa de aprovação prévia em concurso público, de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza, de acordo com a complexidade do cargo ou do emprego, na forma da lei, com as ressalvas daquelas nomeações para cargo em comissão,
que é de livre nomeação e livre exoneração. O que eu estou querendo dizer para vocês, então? Empregado público, ele não tem estabilidade, por quê? Porque ele não foi aprovado num cargo público, tá? Ele não tem estabilidade. Só que para ingressar como empregado público, para ingressar numa sociedade de economia mista, ele tem que prestar concurso público, tá ok? A única diferença é que ele não tem a estabilidade, tá? Prazo de validade do concurso, você lembra? Para a prova da OAB? O prazo de validade é de até 2 anos. Até 2 anos. Até 2 anos. Não bugou seu vídeo, não. É que eu estou frisando mesmo. Posso fazer um concurso com prazo de validade de 6 meses? Posso. Prorrogável uma vez? Prorrogável uma vez. Por quanto tempo? Por igual período. Então, se você fez um concurso com validade de 6 meses, pode prorrogar uma vez por mais 6 meses. Se você fez um concurso com 1 ano de validade, pode prorrogar uma vez com 1 ano de validade. Fez um concurso por 2 anos, pode prorrogar uma vez por igual período por mais 2 anos. Então, 6 meses mais 6 meses, 1 ano mais 1 ano, 2 anos mais 2 anos. Ok? Maravilha. Responsabilidade civil. Volta lá no 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, que é um artigo que eu gosto muito, porque eu sou procurador do Estado, e ele vai falar que as pessoas jurídicas de direito público. Quem são as pessoas jurídicas de direito público? União, estados, DF, municípios, autarquias, né? A autarquia integra a administração indireta, mas a autarquia é pessoa jurídica de direito público, tá? Quem mais é? Empresa pública, né? Sociedade de economia mista são pessoas de direito privado, né? As fundações públicas são pessoas jurídicas de direito público, da mesma forma que as autarquias. Ah, professor, empresa pública e sociedade de economia mista não está no 37, parágrafo 6º? Calma, termina de ler. Então, ó, eu falei de quem? Falei das pessoas jurídicas de direito público, beleza? E também, então, estou falando de autarquias e fundações públicas, mas eu também estou falando das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, ou seja, uma empresa pública que presta serviço público, uma sociedade de economia mista que presta serviço público, uma concessionária de serviço público que presta serviço público, tá? Todas essas pessoas, elas respondem nos termos 37, parágrafo 6º. Então, ou ela é uma pessoa de direito público, ou ela é uma pessoa jurídica de direito privado que está prestando serviço público, entendeu? Beleza, volta lá, responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Então, eu voltei para vocês aqui e voltei numa câmera diferente para complementar o que o meu querido amigo professor de Direito Ambiental acabou de explicar. Lá no direito ambiental, a responsabilidade civil na área ambiental é objetiva, com base no risco integral. Aqui no direito administrativo, a responsabilidade civil do Estado, ela é objetiva, com base na teoria do risco administrativo. Então, o Estado responde objetivamente pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, tá? Eu não discuto elemento subjetivo, eu não discuto dolo ou culpa para responsabilizar o Estado. Eu vou discutir dolo ou culpa para responsabilizar o agente público causador do dano. Por quê? Porque na ação de regresso, pessoal, a ação de regresso, essa sim, somente se o agente tiver agido com dolo ou culpa. Tá ok? Então, cuidado com esse detalhe importantíssimo que a banca vai cobrar na sua prova, porque ela sabe, tá? Ela vai cobrar e você vai responder certinho, tá bom? Algumas regras específicas antes da gente ir para algumas questões aqui para analisar o conteúdo, tá? Regras específicas. O 41 fala de estabilidade. Quem que é estável? São estáveis depois de 3 anos de efetivo exercício os servidores, tá? Servidores que foram nomeados para cargo de provimento efetivo. Então, quem tem emprego público não tem cargo. Se ele não tem cargo, ele não tem estabilidade. Por quê? Porque somente são estáveis aqueles servidores que foram nomeados para um cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.
tá ok? Então, lá na empresa pública, sociedade de economia mista, vai ter concurso para ingressar? Vai ter concurso para ingressar. Mas quem passar na prova, quem ingressar aí na empresa pública, na sociedade de economia mista, não vai ter estabilidade. Por quê? Porque não se encaixa na regra do artigo 41. Ele não é um servidor que foi nomeado por um cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Beleza? Então, lembre-se aí desses detalhes para você não cair em pegadinha na hora da prova, tá bom? Outro detalhe importante, artigo 37, inciso 19, somente por meio de lei específica poderá ser criada uma autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, sociedade de economia mista e fundação, cabendo a uma lei complementar, neste último caso, definir as áreas de atuação. Vamos traduzir então. Para criar uma autarquia, precisa de lei. Lei específica vai criar uma autarquia. Uma lei específica vai autorizar a criação aí de uma empresa pública, de uma sociedade de economia mista ou de uma fundação, ok? Então, cuidado para essa diferença relevante. Então, a lei cria a autarquia e a lei autoriza a instituição da empresa pública, da sociedade de economia mista e da fundação. E no caso da fundação, eu preciso de uma lei complementar dizendo qual vai ser a área de atuação dessa fundação. De repente, é uma fundação que vai atuar aí na área de saúde, na área da cultura, etc. Então, eu preciso de uma lei complementar. Lei complementar, você já sabe, aquela que foi aprovada por maioria absoluta dos membros daquele parlamento, né? Então, se tem 100 membros naquele parlamento, 51 tem que votar a favor para aprovar uma lei complementar. Beleza? Ótimo. E aí, para terminar minha última super dica e entrar nas nossas questões, o servidor público da administração direta, de autarquias ou de fundações, se ele for eleito para um mandato eletivo, eu vou seguir algumas regras, tá? Então, essas regras valem para mim, que sou procurador de Estado, né? Eu trabalho na administração direta, serve para um servidor municipal que trabalha na administração direta do município, serve também para alguém que é empregado em uma autarquia, tá? Então, administração autárquica, serve também para quem trabalha em uma fundação pública, tá? Essas regras agora não valem para a sociedade de economia mista nem para a empresa pública, tá? Então, eu sou procurador de Estado, e aí? E aí, que se eu virar deputado federal, deputado estadual ou deputado distrital, eu vou ficar afastado da procuradoria, beleza? Ótimo. E aí, quando eu vou sair, deixar o meu mandato eleitoral, eu volto a ser procurador de Estado. 2. Se eu virar prefeito, Dr. Newton, no meu governo farei isso. Então, se o Dr. Newton, procurador de Estado, for eleito prefeito, ele vai ser afastado do cargo de procurador, tá? E eu vou poder escolher qual vai ser minha remuneração. Por quê? Porque o procurador de Estado normalmente tem um salário maior do que o do prefeito. Então não tem graça eu largar os meus 35 mil reais e virar prefeito numa cidadezinha aí para ganhar 5 mil por mês. Então eu vou ser prefeito por 4 anos ou 8, se eu me reeleger, né? Só que eu vou manter o meu salário de procurador de Estado, né? A lei diz que a Constituição diz que eu posso optar pela remuneração, né? Eu posso escolher a remuneração mais baixa, mas não sou besta, né? Então eu vou manter, obviamente, a remuneração maior, né? A Constituição resolveu ser bonitinha, né? Falar que você pode optar pela remuneração, mas é óbvio que você vai optar pela remuneração maior porque você não é besta. E se eu virar vereador? Se o Dr. Newton virar vereador, nós vamos verificar. Existe compatibilidade de horários? Dá para eu trabalhar como vereador e continuar trabalhando como procurador de Estado? Então, nesse caso, se houver essa compatibilidade, eu vou receber o salário de procurador, as vantagens do meu cargo, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. Por quê?
Porque eu vou estar exercendo os dois cargos, o mandato de vereador e o cargo de procurador de Estado. Então, se eu estou trabalhando nos dois, eu vou receber os dois, obviamente. Beleza? Ótimo. E se não tiver compatibilidade, aí eu volto para a regra anterior, né? Eu vou escolher a minha remuneração. E aí, na prática, o que eu vou fazer? Eu vou verificar aqui. O que é maior? Salário de procurador ou salário de vereador? Eu vou escolher o salário de procurador, que é maior, ou o salário de vereador, se for maior no caso. Beleza? Ótimo. E aí que no acúmulo de cargos, eu quero destacar uma última coisinha com vocês. Ó. Regra no serviço público. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. Então, eu sou procurador do Estado, eu não posso ter outro cargo público. É a regra, tá? Só que eu tenho as exceções. Então, exceção. Se tiver, primeiro, compatibilidade de horário, e aí, em algumas situações. Eu sou professor numa escola estadual, beleza. Passei num concurso para professor municipal, sem problema. 2 cargos de professor, eu posso acumular. Professor 1 mais professor 2, se houver compatibilidade de horários. Segunda hipótese, um cargo de professor ou outro de qualquer natureza. Nós tivemos essa alteração no ano passado, tá? É uma alteração significante, né? Por quê? Porque antigamente eu podia ter um cargo de professor e acumular ele com outro cargo técnico ou científico. Então, o meu cargo de procurador de Estado, que é um cargo técnico, eu poderia acumular com o cargo de professor, porque em tese, ele é procurador de Estado, ele manja muito de direito público, direito administrativo, ele vai ser, talvez, um bom professor na área do direito público. Beleza. Teve uma emenda constitucional número 138 de 2025 e ela mudou para qualquer outro cargo. Então, se eu tenho um cargo de professor, eu posso ter um outro cargo de qualquer natureza no serviço público. E a terceira hipótese era de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais da saúde, ou seja, enfermeiro, médico, etc., com profissões devidamente regulamentadas, ok? Então, beleza. Ó, eu estou falando de acúmulo de cargos públicos, tá? Então, cargo público, em regra, eu não posso acumular, certo? Então, a regra para cargo público é essa, ok? Maravilha. Excepcionalmente, eu posso acumular nessas 3 hipóteses aqui, hipóteses A, B e C. Maravilha? Ótimo. Extensão dessa proibição. Então, cargo público, tá? Tem alguma extensão? A proibição de acumular também se estende a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas direta ou indiretamente pelo poder público, beleza? Então, quem é empregado público em uma empresa pública, numa sociedade de economia mista, não pode acumular com outro cargo público, tá? Porque essa proibição de acumular se estende a empregos e funções na administração indireta também, tá bom? Beleza, e agora sim, chega de teoria, vamos responder algumas questões aqui para a gente fechar com chave de ouro o nosso evento. Aí eu vou dar uma outra olhada aí para ver o que vocês estão falando, o que vocês estão comentando da aula, o que vocês estão comentando aqui da nossa maratona começando do zero, tá bom? Vamos lá então? Questão na tela para vocês. Prova do exame anterior da OAB, o exame 44. A Juliana ajuizou 2 ações indenizatórias que resultaram na condenação dos réus, obrigando-os a pagar vultosa quantia em dinheiro. A primeira foi ajuizada em face de uma autarquia, pessoa jurídica de direito público, né, você já sabe. E a segunda em face de uma sociedade de economia mista, você já sabe, pessoa jurídica de direito privado, que realiza atividade econômica em regime concorrencial, cujos bens não estão afetados ao serviço público, tá? Então, informação importante. Não
estão afetados ao serviço público. Beleza. Considerando que ambas as condenações transitaram em julgado e que estão em fase de cumprimento de sentença, a Juliana sabia que você foi meu aluno e foi atrás de você, que era advogado, queria saber, doutor, dá para penhorar os bens dessas entidades administrativas? Ou seja, dá para penhorar bens de uma autarquia? Dá para penhorar bens de uma sociedade de economia mista, doutor? E aí, considerando a definição legal de bens públicos, assinale a opção que indica a informação correta que você prestou, tá bom? Então agora você vai dar aquele pause no vídeo, vai analisar as alternativas e vai colocar na alternativa correta. Quem está ao vivo aqui, eu vou dar um tempinho aí para vocês responderem as questões e eu vou dar aquela olhadinha de novo aqui, né? 3D Fidelidade. Obrigada, professor Newton. Deus abençoe. Amém. Ótimo. Paulo Sérgio também está gostando da aula. Maravilha. Gabriel também atento aqui nas aulas de Direito Administrativo. Maravilha. E já está dando os gabaritos aqui, né? Letra A. A penhora dos bens das referidas entidades administrativas integrantes da administração indireta é possível? Considerando que os bens de ambas são privados, errada. Autarquia é bem público, né? Regime de direito público. Letra B. B. A penhora dos bens das citadas entidades administrativas não é admissível, na medida em que os bens de ambas são públicos. Não, a empresa pública ela desenvolve atividade econômica, né? Então os bens dela não são públicos. Letra B também errada. Letra C, diz que a penhora dos bens da autarquia é possível. Errado. Na medida que seus bens são privados. Errado. Mas os da sociedade de economia mista não é viável, considerando que seus bens são públicos. Erradíssima. Gabarito tem que ser a letra D, né, pessoal? D. A penhora dos bens da sociedade de economia mista é possível, sim, porque seus bens são privados, sim, mas os da autarquia não podem ser penhorados, uma vez que seus bens são públicos. Corretíssima, gabarito aqui na nossa primeira questão, letra D, e parabéns para todos vocês que marcaram aí letra D, ou que apenas fizeram mentalmente aí na sua casa. Eu sei que você acertou a questão, você só não quis digitar aqui a letra D, né, mas estamos juntos. E vamos lá para outra questão. Primeiro, refrescar nossa memória, autarquias. Pessoa jurídica de direito público, os seus bens são públicos. Se os bens são públicos, esses bens são impenhoráveis, esses bens são inalienáveis em regra, sem autorização legal, e esses bens são imprescritíveis, ou seja, não dá para ter uso capião de um bem de uma autarquia, e aí eu também não posso penhorar os bens dessa autarquia. Pagamento feito por autarquia segue o regime do precatório do artigo 100 da Constituição Federal. Sociedade de economia mista, ela atua sob regime privado, né, num regime concorrencial, segundo o problema aqui, né? Ela não estava prestando serviço público, então ela não goza de nenhuma dessas prerrogativas aí da administração direta, então eu poderia sim penhorar os bens dessa entidade. Gabarito letra D. Segunda questão, com vistas a atender a relevante interesse social, e eu vou tomar uma aguinha agora. O Estado Alfa resolveu criar uma sociedade de economia mista, certo? Para o desempenho de atividade econômica de sua competência. Beleza. Após os devidos trâmites para a criação de tal pessoa jurídica, designada de empreendere, então empreendere é o nome da sociedade de economia mista, verificou-se a necessidade de contratação de pessoal para que a entidade pudesse desempenhar suas atividades. Considerando a situação delimitada, assinale a alternativa correta, FGV 2022 OAB. Por desempenhar atividade econômica, não há necessidade da empreender e realizar concurso público para a contratação de pessoal? Errada. Acabamos de ler alguns artigos ali da nossa Constituição Federal e vocês viram que lá
que eu também tenho que prestar concurso público para empresa pública e sociedade de economia mista. Então, independentemente dela prestar serviço público, atividade econômica, ela tem que realizar o concurso público, sim. Letra B. Por se tratar de pessoa jurídica de direito privado, a criação da Empreendere não depende de autorização legislativa errada, né? A gente viu aqui que precisa, sim, de autorização legislativa, né? Não é a lei que cria. Eu falei com vocês, a lei autoriza a criação, beleza? Ótimo. E aí, letra C. O regime de pessoal a ser adotado por Empregare será o de emprego público, ou seja, o regime seletista. Sim, eles são seletistas, né? São empregados públicos, né? Meu gabarito é a letra C. A letra D diz que a Empreendere é uma pessoa jurídica de direito público, errada, direito privado, né? Uma sociedade de economia mista, cuja criação decorre diretamente da lei, errada de novo, independentemente do registro dos autos constitutivos. Não, a criação dela ocorre com o registro dos atos constitutivos, né? A lei apenas autoriza a criação, mas a criação em si ela ocorre com o registro dos atos constitutivos lá na junta comercial, na junta competente, beleza? Gabarito letra C. De novo, momento reflexão. Sociedade de economia mista, ela pode desempenhar atividades econômicas ou pode prestar serviços públicos, tá? No caso aqui, era atividade econômica, né? B, personalidade jurídica de direito privado. Criação, eu preciso de uma autorização legislativa e depois o registro dos atos constitutivos. Capital, na sociedade de economia mista, a maior parte das ações com direito a voto pertencem ao poder público, né? Estado, União, DF ou município. Tipo social, sempre SA, né? Ela é uma SA. Foro competente, justiça estadual, tá? Diferentemente de uma autarquia federal, que a competência seria da Justiça Federal. Beleza? Ótimo. E minha última questão agora para finalizar com vocês, porque depois de mim vem ela, minha querida amiga professora Flávia Bahia. Professora Flávia, eu tô quase terminando, tá? Vou fazer minha última questão aqui, mas eu juro que é rapidinho, tá? Então, gabarito aqui, como nós já falamos, letra C. Letra A errada porque eu precisava do concurso público. Letra B errada porque eu precisava da autorização legislativa. E letra D errada porque era uma pessoa jurídica de direito privado e eu precisava do registro do ato constitutivo. Ultimíssima pergunta. Sociedade Limpa Tudo S.A. é uma empresa pública estadual destinada à prestação de serviços públicos de competência do respectivo ente federativo. O ente é o Estado. Então, a entidade administrativa foi condenada em vultosa quantia em dinheiro, por sentença já transitada em julgado, em fase de cumprimento de sentença. E aí, para que ela cumpra, né, a sentença e pague a tal da vultosa quantia, cadê? Vultosa quantia em dinheiro, os bens da empresa pública são impenhoráveis, porque são bens públicos, ó, ela está prestando serviços públicos, tá? Letra B, esses bens são privados, de modo que em qualquer caso sujeitos à penhora, qualquer caso, afirmação genérica, a gente já sabe que está errada, né? 95% de chance de estar errada. Letra C, privados, mas se necessários à prestação de serviços públicos, não podem ser penhorados. Está com cara de ser essa, né? Letra D, privados, mas são impenhoráveis em decorrência da submissão ao regime de precatórios. Não, eles não se submetem ao regime de precatórios. Então, sem muita demora, porque eu tenho que passar a bola para a nossa querida professora, nós temos que relembrar algumas coisas para o seu estudo. Ó, empresa pública, ela é uma pessoa jurídica de direito privado. O artigo 98 do Código Civil fala dos bens públicos. Então, os bens públicos são os bens que pertencem às pessoas jurídicas de direito público interno, ou seja, União, Estados, DF e município. Todos os outros bens são bens particulares,
seja qual pessoa pertencer. Então, no nosso caso aqui, os bens são privados. Volta na questão. Os bens são privados, ok? Regra geral, os bens são privados e se eles são privados, eles não estão sujeitos ao regime jurídico dos bens públicos, precatório, etc. Observações importantes: empresas públicas e sociedades de economia mista que prestem serviços públicos, os bens que estejam sendo diretamente empregados na prestação dos serviços públicos, esses bens especificamente, eles são impenhoráveis. Por quê? Porque eles estão sendo utilizados na prestação do serviço público. E por essa razão, para garantir a continuidade do serviço público, esses bens não podem ser penhorados. Beleza? Ótimo. Então, é o que a gente termina aqui para falar. Então, sujeitam-se, então, nesse caso, total ou parcialmente às restrições próprias de um regime de bens públicos por conta desse princípio da continuidade dos serviços públicos. Lembrando que essa impenhorabilidade, pessoal, ela é restrita a esses bens que estejam sendo diretamente empregados, meus amigos, diretamente empregados aí na prestação desse serviço público. Então, é um detalhe que a jurisprudência, como resolveu incluir ali no item, tá bom? Pessoal,